onde a memória humana falha, a escrita ergue as fundações da nossa civilização. Adaptado do conceito de historiografia por Eric Hobsbawm. Antes da invenção da escrita, o ser humano vivia refém de uma única falha fatal, a caducidade da memória. Imagine o cenário: por milênios, toda a nossa tecnologia, o conhecimento sobre estrelas, as estações de plantio, as genealogias das tribos e principalmente as trocas comerciais dependiam inteiramente de um hardware extremamente frágil, o cérebro humano. Se o ancião morresse, o conhecimento também morria. Se a mensagem fosse transmitida por 3 pessoas diferentes, ela chegava extremamente transformada no final da linha. Neste mundo, a comunicação era um jogo de telefone sem fio, onde a sobrevivência dependia da precisão de um relato oral. O contrato era um aperto de mão, a lei era o que o chefe da tribo lembrava no dia anterior. Mas, quando a civilização começou a se aglomerar em cidades da Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates, a escala da vida humana explodiu. Você não podia mais gerenciar os estoques de grãos de uma cidade inteira baseando-se apenas na memória de um administrador. O comércio se tornou complexo demais, os impostos se tornaram abstratos demais e a distância entre aquilo que foi prometido e aquilo que havia sido entregue tornou-se uma fonte de conflitos constantes. A humanidade estava batendo em um teto tecnológico. Estávamos limitados pelo número de informações que cabiam na cabeça de um homem. Para expandir, precisávamos de uma forma externa à mente. Precisávamos de um suporte que não esquecesse, que não morresse e que pudesse atravessar quilômetros sem distorcer a mensagem. A escrita não surgiu de um desejo poético ou de filósofos. Ela nasceu da necessidade brutal, o desejo de colocar ordem no caos da contabilidade. Antes da caneta, do teclado ou da tela que você usa agora, nós usávamos apenas riscos na areia, que o vento apagava antes mesmo da transação terminar. Éramos escravos do presente porque não tínhamos como fixar o passado. E foi nesse desespero de registrar o presente que demos o primeiro passo para nos tornarmos imortais. A revolução não começou diretamente com as letras. Começou com tokens. Na Mesopotâmia, os primeiros contadores usavam pequenas peças de argila, esferas, cones ou discos, para representar ovelhas, jarras de óleo ou alqueires de cereais. Era um sistema tátil, mas o gênio humano deu um salto quando percebeu que não precisava mais carregar as pedras. Bastava apenas pressionar o objeto contra uma placa de argila fresca para deixar ali uma marca de sua forma. Ali, naquele segundo, o objeto físico morreu e deu lugar a um símbolo. E assim nasce a escrita cuneiforme. O nome vem do latim cuneus, que significa cunha. O sistema era rudimentar, quase brutal na sua simplicidade. Um junco de ponta triangular pressionado contra uma argila fresca que criava uma geometria de marcas e depois era assado. Mas a geometria carregava uma carga sísmica para a história da própria espécie humana. Pela primeira vez, nós havíamos descoberto uma forma de descolar o pensamento da própria presença física. Você não precisava mais estar frente do dono das ovelhas para saber quantas ovelhas ali tinha. Você tinha o tablet. O tablet era o primeiro banco de dados descentralizados de nossa história. E, ironicamente, a primeira coisa que a humanidade sentiu a necessidade de documentar não foram deuses nem leis, ou muito menos poemas. Foram dívidas. Tantos sacos de cevada para o templo, tantas horas de trabalho para a construção de um canal e assim por diante, o famoso tato burocrático de um Estado. Mas aqui está o brilho da tecnologia. O que começou com uma simples contabilidade de estoques, um mero registro de inventário, começou lentamente a evoluir. O escriba, ao notar que precisava identificar quem e quando, começou a usar símbolos e combinações para dar formas mais complexas aos textos. O cuneiforme deixou de ser uma lista de compras para se tornar um código capaz de capturar a própria fala humana. E assim, de repente, o passado não era mais um sussurro. Ele era um objeto em que você poderia segurar nas próprias mãos e guardar em uma prateleira. A argila, quando assada, tornava-se quase indestrutível. O que era um registro volátil de uma transação comercial transformou-se em um artefato geológico capaz de sobreviver a incêndios e milênios a fio de nossa história.
A escrita cuneiforme foi a primeira tecnologia de armazenamento em nuvem da humanidade, só que, ao invés de servidores, usávamos a própria terra. E, ao fazê-lo, construímos a primeira fundação sobre a qual todo o conhecimento humano, desde o código de Hammurabi até a internet que você usa hoje, foi edificado. Nós não apenas aprendemos a escrever, nós aprendemos a arquivar a nossa existência. O mais irônico dessa história é que a humanidade, sem querer, descobriu o segredo da imortalidade através da burocracia. Por séculos, o sistema cuneiforme serviu apenas aos reis e aos mercadores. Era uma ferramenta fria, pragmática, desenhada para medir o mundo físico. Mas em algum momento, um escriba, ou talvez um poeta, cuja identidade o próprio tempo engoliu, percebeu que aqueles símbolos tinham um poder muito maior do que apenas listar cabeças de gado. Se eu posso escrever 5 ovelhas, eu também posso escrever 5 dias de angústia. Se posso registrar a dívida do meu vizinho, posso também registrar, talvez, o medo de um rei diante da morte. É aqui que ocorre a mudança do pragmatismo mais radical da nossa espécie. A passagem do registro de inventário para o registro da própria consciência. A epopeia de Gilgamesh, escrita em tabletes de argila, é o testemunho dessa transição. Ela não fala de quando o trigo foi colhido, mas fala da busca desesperada de um homem pela vida eterna após a morte de seu amigo. Ao colocar este luto em argila, Gilgamesh deixou de ser apenas um homem e tornou-se uma ideia. A escrita não servia apenas para gerir a vida, ela servia para imortalizar aquilo que a vida tem de mais frágil, o sentimento. Esta foi a mutação tecnológica definitiva. Quando a escrita se tornou literatura, ela separou a palavra da voz. Pela primeira vez, o autor poderia conversar com alguém que nasceria 1000, 2 ou 3.000 anos depois da sua própria morte. O autor estava falando do túmulo e o leitor estava ouvindo através dos séculos e milênios. Essa tecnologia de armazenamento transformou a nossa própria biologia. Pois é, como seres humanos, nossa capacidade de raciocínio é limitada pelo espaço de nosso cérebro, mas com a escrita, o nosso hardware ganhou uma expansão infinita. Não precisávamos mais gastar a nossa energia mental decorando leis ou mitos. Poderíamos fazer isso de modo terceirizado, onde a memória estaria em tablets. Isso liderou a mente humana para os próximos passos: a análise, a escrita e a filosofia. Ao transformar o pensamento em objeto físico, nós nos tornamos tecnicamente seres capazes de habitar vários tempos ao mesmo tempo. A escrita cuneiforme não é apenas um modo que mudou a forma como fazíamos negócios. Ela mudou a estrutura da própria mente humana. Ela nos deu a capacidade de reflexão retroativa. A partir daquele momento, a história da humanidade parou de ser uma linha reta de esquecimento e passou a ser uma biblioteca acumulativa. Cada geração não precisava mais começar do zero. Ela poderia ler aquilo que os anteriores haviam descoberto e construir sobre as suas ruínas. Nós deixamos de ser apenas habitantes do mundo. Graças àquelas pequenas marcas em formas de cunha, nos tornamos finalmente os narradores de nossa própria existência. Hoje vivemos em uma ansiedade tecnológica constante. A cada 12 meses nós nos perguntamos: qual será a próxima grande IA? Qual será o próximo processador que vai caber aqui no meu bolso? Vivemos como viciados na velocidade, acreditando que a próxima atualização de software será a revolução que salvará a nossa existência ou que revolucionará o nosso viver aqui na Terra. Mas a verdade é que estamos olhando para o lado errado do espelho. A maior, mais disruptiva e a mais radical tecnologia que a humanidade já inventou um dia não está no silício que está aí no teu celular. Ela está no alfabeto que você usa para ler as palavras. A escrita não foi apenas uma ferramenta, ela foi o sistema operacional que nos tornou possível de sermos seres civilizatórios. Pensemos então na Revolução Industrial. Ela não foi movida apenas por vapor ou pelas engrenagens de ferro. Ela foi movida por manuais técnicos, por projetos de engenharia desenhados no papel, por contratos de sociedade anônima que permitiram o fluxo de capital. Sem escrita, o conhecimento técnico morreria com o engenheiro. As máquinas não teriam como ser replicadas ou otimizadas.
Sem o registro, a fábrica seria apenas um amontoado de ferro inútil. Olhamos então para a Revolução Russa, ou qualquer grande movimento de transformação política. Elas não nasceram apenas do fervor das ruas, elas nasceram, por exemplo, do capital, dos panfletos clandestinos, dos manifestos digitados e espalhados como fogo na classe trabalhadora. Ideologias são construções de linguagem. Sem a capacidade de fixar um pensamento complexo em um suporte de distribuição para pessoas, o poder político seria apenas um grito na multidão, limitando seu alcance à própria voz humana. Sem a escrita não existe Estado, sem a escrita não existe contrato social, sem a escrita não existe o conceito de progresso, porque esse processo exige aquilo que foi aprendido de ontem ou exige que a base do hoje seja construída a partir do progresso que foi feito ontem para o próprio amanhã. Nós superestimamos a importância do chip e subestimamos a importância da palavra. O celular que você segura é apenas um descendente moderno e ultra rápido daquele primeiro tablete de argila. Ele ainda serve ao mesmo propósito básico: vencer o esquecimento. A verdadeira IA que mudou o curso da história não é um algoritmo de silício, é a capacidade de externalizar a nossa mente, de deixar o pensamento vivo fora do próprio corpo. Talvez na próxima vez que você sentir-se maravilhado com a tecnologia que carrega aí no seu bolso, pare por um segundo, olhe para a tela e lembre-se: você não está segurando um espelho eletrônico, você está segurando o resultado de 5.000 anos de uma tecnologia que começou com a cunha de junco em um pouco de lama úmida. A revolução não está naquilo que vem a seguir. A revolução é o fato de que, por meio da escrita, nós nunca mais estivemos sós. Nós estamos, cada um de nós, conversando com os mortos, dando instruções para aqueles que ainda nem nasceram. E enquanto houver alguém para ler o que escrevemos, o tempo não terá o poder de apagar aquilo que falamos. A escrita é a forma mais duradoura de imortalidade que o ser humano foi capaz de inventar. Ela nos retira o tempo limitado da carne e coloca no tempo infinito do pensamento, baseado em reflexões da historiografia de Mark Bloch. Pois é, o vídeo de hoje foi isso. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre as escritas cuneiformes, mas é um vídeo um pouco mais baseado ali em datas, dados e povos, e um vídeo muito menos baseado aí em reflexões filosóficas sobre o que a revolução da escrita trouxe de fato para a nossa realidade. E nesse vídeo eu quis colocar um pouquinho disso, acho que deu para todo mundo entender bem o nosso pensamento. No mais é isso, se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva aqui nesse canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário, isso é de suma importância. Meu nome é Léo, você está no Estudos Históricos e até a próxima.